paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor, meu irmão. Estamos aqui mais uma vez para conhecer um pouco mais da palavra de Deus, estudarmos juntos, aprendermos juntos com a Bíblia e tirar algumas dúvidas que são frequentes entre os cristãos. Acredito que todo líder religioso, todo pastor, toda pastora, em algum momento recebe essa pergunta: pastora, comemorar o Natal é pecado no dia 25 de dezembro? Pastora, montar uma árvore de Natal é pecado? Pastora, encher a casa de Papais Noéis é pecado? Então nós vamos tentar hoje analisar isso à luz da palavra de Deus, para que a gente possa entender, afinal de contas. Bom, vamos começar, meus irmãos, com a pergunta-chave: o que é o Natal? A palavra Natal vem do latim e é relativo à data ou local do nascimento de alguém. Só que com o tempo, com a tradição, Natal ficou estabelecido como sendo a comemoração, a festa de comemoração do nascimento de uma pessoa muito especial, que é Jesus Cristo. Então, Natal é isto, ponto. Natal é a festa de comemoração do aniversário de Jesus. Pastora, quando é que aconteceu isso? Todos os historiadores e a tradição cristã indicam que Jesus nasceu, na verdade, em mais ou menos 8 a.C. até 4 a.C., ou seja, no mínimo 4 anos antes do ano que foi estabelecido como o seu ano de nascimento. Durante o reinado de Herodes o Grande, um imperador romano chamado Augusto convocou um recenseamento em todas as colônias romanas. E a história conta que um casal, José e Maria, que estavam noivos, tiveram que participar desse recenseamento. Eles moravam em Nazaré, na Galileia, e tiveram que se deslocar até Belém, na Judéia, para poder fazer o recenseamento, participar do recenseamento. E nós sabemos, que Maria estava grávida e na ocasião desta viagem, ela acabou dando à luz ao menino Jesus, que teve que ser colocado numa manjedoura como berço, porque não tinha nem lugar na hospedaria para eles ficarem. Então, isto é o que conta a tradição cristã e todos os historiadores da época. Nós também temos como relato que o rei Herodes, esse rei Herodes o Grande, que inclusive faleceu em 4 a.C., exatamente por isso que Jesus não pode ter nascido depois, esse rei, com muitos ciúmes e muita inveja da profecia que alguns sábios do Oriente levaram a ele, dizendo que uma estrela sinalizaria o nascimento do Rei dos Reis. Herodes ficou com muitos ciúmes, ele ficou com medo que esse menino, que seria o Rei dos Reis, tirasse o seu trono, e mandou procurar o menino Jesus. Graças a Deus, um anjo avisou José e Maria fugiram para o Egito, e Herodes ficou tão irado que mandou assassinar todos os meninos nascidos na cidade de Belém com menos de 2 anos de idade. Então isso, meus amados, esses são fatos históricos, fatos que podem ser comprovados. O rei Herodes o Grande, até hoje são encontradas moedas do reinado dele. O imperador Augusto, até hoje são encontrados afrescos e moedas que comprovam que ele realmente existiu. Existem relatos históricos do recenseamento. Então, quando as pessoas dizem: isso tudo são lendas, não são lendas, isso é história, é tudo comprovado. Então, por que é que nós acreditamos na existência de um rei que a Bíblia fala que perseguiu Jesus no momento do seu nascimento, mas as pessoas não podem acreditar que Jesus nasceu? Então
a gente já começa por aí. O Natal, meus queridos, é isso. O Natal é a comemoração do nascimento deste menino. No século IV, a Igreja Católica, que estava se formando, ainda não estava totalmente concretizada, a Igreja Católica decidiu chamar o ano 1, ou seja, o ano que eles entenderam como sendo o ano do nascimento de Jesus, a Igreja Católica resolveu chamar esse ano de Anno Domini. E passou a comemorar a data do nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro do Anno Domini. Porém, por tudo que já foi relatado, é muito pouco provável que Jesus tenha nascido no ano 1. Na verdade, Jesus nasceu provavelmente 4 a 5 anos antes disso. Mas a Igreja Católica convencionou que foi neste ano. E aí, no século XV, a Igreja Católica Apostólica Romana, que já estava plenamente formada, determinou que todos os anos, que o calendário seria dividido da seguinte maneira: todos os anos antes do Anno Domini seriam classificados como antes de Cristo, e todos os anos depois do Anno Domini, que era o ano 1, seriam classificados como depois de Cristo. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então pensa comigo, o calendário que é utilizado em todo o mundo ocidental e em grande parte do mundo oriental também, já confessa que o que foi o divisor de águas foi o nascimento de Jesus Cristo. Eu acho isso muito bonito, por isso que eu chamo a atenção dos irmãos. E por que o dia 25 de dezembro? Por que o dia 25 de dezembro? Porque esse dia estava associado ao solstício de inverno. Ou seja, no hemisfério norte era o menor dia do ano, o dia mais curto do ano. E a partir daquele dia, os dias começavam de novo a ficar longos até que chegava a primavera. Nessa comemoração do solstício do inverno, queridos, todo o hemisfério norte era lotado de festas pagãs. Então, qual foi a ideia da Igreja Católica? Quando a Igreja Católica se alastrou de Roma e de Israel e Jerusalém, Judeia, para o resto do mundo ocidental, eles resolveram, já que esse povo tem essas tradições nessa época do ano, ao invés de tentar abolir, vamos transformar essas tradições deles numa tradição cristã. Isso se chama sincretismo. E resolveram transformar o solstício, a comemoração do solstício de inverno, no dia de Natal. Mas nós sabemos que o dia 25 de dezembro não tem praticamente nada a ver com o nascimento do bebê Jesus Cristo, aquele que mudou a história de todo o mundo ocidental. Mudou toda a religião como ela é vista no mundo ocidental. Atualmente, estima-se que mais de 30% de toda a população mundial seja cristã. Então, é muita gente, meus queridos, é muita gente. Segunda pergunta, pastora: de onde surgiu a figura do Papai Noel? Aí a coisa fica mais triste ainda, fica mais feia ainda. Se você for procurar por imagens de Natal num aplicativo de busca da internet, como o Google, se você baixar 30 imagens, provavelmente você não vai ter nenhuma de Jesus Cristo. Apesar de que o Natal é a comemoração do aniversário de Jesus Cristo. E dessas 30 imagens que você vai buscar sobre Natal no Google, a maior parte vai ser sobre decoração de Natal, árvore de Natal e sobre a figura do Papai Noel. A figura do Papai Noel surgiu também do sincretismo religioso, meus queridos, praticado pela Igreja Católica como uma maneira de evangelização de povos que já tinham outras religiões, já tinham outras práticas religiosas.
Então, ao invés de tentar abolir essas práticas, vamos transformá-las em práticas cristãs. Havia um deus nórdico que era adorado pelos escandinavos e pelos alemães na época, né? Há muitos e muitos anos atrás, nos primeiros séculos. Esse deus se chamava Odin. Esse deus Odin, ele era, pela tradição deles, ele era conhecido como um deus que exatamente na festa do solstício de inverno, que se chamava Festa de Yule, ele saía montado num cavalo com 8 patas, sobrevoando as cidades e levando presentes e doces para as crianças. Ou seja, de onde veio a figura do Papai Noel? Veio deste Deus Odin. Quando a Igreja Católica começou a se expandir no século IV para o restante da Europa, repito, saiu daquela região da Itália, daquela região da Grécia, daquela região de Israel, onde hoje é Israel, e começou a se expandir para os outros países, eles encontraram esse Deus Odin. Qual foi a solução que a Igreja Católica encontrou? Associar o Deus Odin a um bispo da época que se chamava São Nicolau de Mira. Esse bispo também era conhecido pela sua generosidade, por dar presentes e doces para crianças, principalmente crianças pobres. Vocês sabem como é que ele era chamado? Ele é chamado até hoje, na maior parte das regiões da Europa, Sinterklaas. Como é que Papai Noel é chamado nos Estados Unidos? Santa Claus. Então fica muito claro, mas muito claro, que o Papai Noel foi inspirado em São Nicolau, que por sua vez foi um santo com o qual se sincretizou Odin, o Deus Odin. No século XIX, nos Estados Unidos, quando o cristianismo, a religião católica e as religiões evangélicas chegaram nos Estados Unidos, é que foi associada a figura de São Nicolau com o Papai Noel que nós temos hoje em dia, a imagem que nós temos hoje em dia. Um velhinho de barbas compridas, brancas, roupa vermelha, com renas, com carruagem de renas, trenó, né? Não é carruagem, com trenó que sobrevoa cidades, todos aqueles enfeites com os ajudantes, etc. Isso aconteceu nos Estados Unidos já no século XIX, já na Era Moderna. E no século XX, no início do século XX, acreditem se quiser, a Coca-Cola lançou uma campanha publicitária e criou a imagem do Papai Noel que nós temos até hoje. Então, a imagem do Papai Noel que nós temos até hoje é uma imagem de publicidade e propaganda. Pastora, Papai Noel na Bíblia não existe, meus queridos. Não existe ninguém parecido, ninguém semelhante, nenhuma referência que possa ser associada ao Papai Noel na Escritura Sagrada. Outra pergunta: de onde surgiu a tradição de montar a árvore de Natal, pastora? Também nas tradições pagãs, meus irmãos, também nas tradições pagãs da comemoração do solstício de inverno. Eles acreditavam que se eles fizessem essa festa naqueles dias muito frios, naqueles dias de neve, naqueles dias curtos, eles iam atrair o sol, que era o Deus que era cultuado nessas festas, e eles iam fazer com que a primavera chegasse. Eles acreditavam que se eles não fizessem essas festas, não haveria primavera. Adivinha qual era a árvore que eles usavam para comemorar essa festa no solstício de inverno? Lembrando que o inverno no hemisfério norte tem muito gelo, tem muita neve. Qual é a única árvore que permanece verde na neve? É o pinheiro. Então, a comemoração do Natal com uma árvore de Natal, que é o pinheiro, também vem dessas tradições, dessas festas pagãs. Além disso, os romanos e egípcios tinham tradição de comemorar, fazer festas embaixo de árvores. Na Alemanha, eles decoravam árvores em honra a um deus chamado Frei. São Bonifácio, que foi um
religioso da Igreja Católica do século VIII, ele viu essas comemorações pagãs embaixo de um grande carvalho e ele mandou cortar o carvalho e substituir por um pinheiro, para que se começasse a associar o pinheiro à vida eterna, ao nascimento de Jesus Cristo. E no século XV, na Alemanha, haviam comemorações também pagãs em que se fazia decoração de árvores, de pinheiros, e se chamava aquela árvore de Adão e Eva, a árvore do paraíso. Vocês começam a perceber que já começa a haver um sincretismo aí. E, finalmente, nesse festival de Yule, além das tradições nórdicas, que eram os escandinavos e os alemães, os germânicos, os celtas, que são os feiticeiros da Grã-Bretanha, as religiões de feitiçaria da Grã-Bretanha, os celtas costumavam acender fogueiras, acender velas nos pinheiros, dançar ao redor dos pinheiros e decorar os pinheiros e as suas casas com duas plantas chamadas visco e azevinho. Sabe aquelas plantas lindinhas, verdinhas, com sementinha vermelha que a gente vê nas decorações, principalmente americanas? Então, são essas festas, são essas plantas. Aquelas guirlandas com a planta verdinha, com as sementinhas vermelhinhas que as pessoas colocam na porta, vem das comemorações celtas, que são bruxaria na Inglaterra, Irlanda, na Grã-Bretanha, enfim. O presépio, pastora, o presépio já é uma tradição 100% católica. São Francisco de Assis queria mostrar para as pessoas que não podiam ler, não sabiam ler e eram um pouco mais iletradas, ele queria mostrar como é que tinha acontecido o nascimento de Cristo. E aí ele resolveu encenar o nascimento de Cristo e assim surgiu o primeiro presépio. Finalmente, pastora, tem algum problema de utilizar tudo isso para comemorar o Natal? Quanto às árvores e os enfeites, meus queridos, eu gostaria de dizer que todas aquelas árvores eram usadas como adoração. Todos aqueles locais eram usados como locais de adoração. Então, na minha opinião, se você não monta uma árvore e fica em volta adorando aquela árvore, eu, Fernanda, não vejo pecado nisso. Ah, mas você vê desonra, pastora? Lógico, eu vejo desonra, porque ao invés de estar comemorando pura e simplesmente o nascimento de Cristo, você está usando símbolos pagãos dentro da sua casa. Mas isso, na minha opinião, irmãos, chega a ser pecado? Não, na minha opinião, não chega a ser pecado. Amém? Você decorar a sua casa, você colocar árvore de Natal, bola de Natal, guirlanda, na minha humilde opinião, gostaria até de ouvir a opinião de alguém mais conhecedor, de um erudito da teologia, mas na minha opinião não chega a ser pecado, chega a ser não adoração a Deus. Mas eu quero ler para os irmãos Isaías 57, versículo 3, prestem atenção. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos das feiticeiras, descendentes da adúltera e da prostituta, de quem chasqueais, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois vós, filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais na concupiscência junto aos carvalhos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? O que essa passagem de Isaías 57, 38 fala? Do povo de Israel praticando as mesmas atividades pagãs que os cananeus praticavam debaixo das árvores. Então, eu quero terminar esta observação sobre a decoração e sobre as árvores com uma passagem de 1 Coríntios 8,13, que diz assim: se comer carne escandaliza o teu irmão, não coma carne, para que o seu irmão não se escandalize. Se você
quiser decorar a sua casa, quiser montar uma árvore de Natal, mas você está tranquilo quanto a não escandalizar um irmão que pode achar que aquilo é pecado, vai em frente, meu querido, você é livre. Jesus nos libertou para que verdadeiramente nós fôssemos livres. Porém, né, como meu pastor sempre prega, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E agora, para finalizar, vamos falar do Papai Noel. O Papai Noel é outra história, na minha opinião. O Papai Noel é um nível de adoração maior do que árvores, do que decoração de casa e decoração de árvores. Por quê? Porque quando tem uma festa de Natal, quem é que desce de helicóptero em um ginásio lotado de pessoas? Papai Noel. No hall dos shoppings, quem é que recebe as crianças? Deita no seu joelho, faz carinho, pergunta como é que foi o ano, pergunta se a criança se comportou, e a criança beija e abraça aquela figura. Quem é? É o Papai Noel. Então, é um nível acima, na minha opinião, de atenção que essa figura recebe. Em alguns casos, pode sim virar idolatria. Êxodo 24:6 diz que nós não devemos fazer figura nenhuma do que há na terra, no mar e no céu. Então, meus queridos, quando você pega uma figura do Papai Noel e coloca na tua casa, você está infringindo sim o pecado de fazer ídolo. O que mais, pastora? O Papai Noel nunca existiu. Ele é uma figura totalmente imaginária. Na verdade, como eu acabei de explicar para vocês, ele foi criado numa campanha publicitária. E a Bíblia nos manda não mentir. Em Efésios 4:25 diz assim: abandonem toda mentira. Se você explica para o teu filho que o Natal é a festa do Papai Noel, você está mentindo para o teu filho. E toda mentira é gerada não por Deus, mas pelo nosso inimigo. Papai Noel tira o foco de Jesus Cristo e coloca o foco no paganismo, que é também um pecado, é um pecado de feitiçaria. Ah, pastora, mas eu não pratico feitiçaria. Mas a Bíblia fala em anátema. A Bíblia fala que algumas coisas, alguns rituais e alguns objetos podem ser amaldiçoados, e você sim pode estar trazendo isso para o teu lar, meu irmão. Então quero que tu pense muito sobre isso, reflita se vale a pena. E para terminar, a figura do Papai Noel incita o consumismo, incita a comprar presentes, porque ele carrega um saco de presentes. Ele faz com que as pessoas pensem em gastar, e é elitista, porque uma criancinha pobre não vai receber o Papai Noel na sua casa. Uma criancinha pobre não vai ganhar tantos presentes, se ganhar, como uma criança rica. Então nós, como cristãos, temos que ser sábios e temos que avaliar se vale a pena tirar o foco de Jesus Cristo e colocar em uma figura fictícia em que incita ao consumismo, ao elitismo e ao paganismo. Amém, meus queridos? Se essa palavra te serviu, fica para você. Se não serviu, lança fora. E eu te agradeço a tua atenção.